Vamos ouvir agora mais um pedacinho do Maná dos Céus com o tema Mordomia Cristã. Uma mensagem narrada pelo presbítero Gregório diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais uma palavra do Ministério Pastoral, mas quero hoje vos falar acerca da mordomia cristã. No meu último áudio eu falei sobre Deus Pai, hoje eu quero falar sobre o Deus Filho, e o próximo áudio estarei falando sobre o Deus, o Espírito Santo. Muito bem, amados, para nós sabermos alguma coisa sobre o Filho, eu quero apresentar a vocês o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2 até o versículo de número 7, onde está escrito assim: Pois foi crescendo como um renovo perante ele, é como uma raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores, experimentado no sofrimento. É como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós a reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Muito bem, amados, diletos irmãos, muitas pessoas têm apresentado um quadro de Jesus loiro, de olhos verde ou olhos azul, numa forma bela, mas Isaías diz que ele não apresentava nenhuma formosura, não havia nenhuma beleza que nos atraía para ele. Ele era inclusive desprezado por todos nós, mas ele carregou nossos pecados e a nossa iniquidade, carregou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Esse é Deus, o Filho eterno, que encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Por meio dele conhecemos o caráter de Deus. O caráter de Deus é revelado por meio de Cristo. A salvação da humanidade é efetuada por meio dele, e o mundo é julgado através dele. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente homem. Ele, desde o princípio, era Deus. Desde o princípio, desde a eternidade, ele é Deus. Mas ele veio para tirar a nossa iniquidade, para nos trazer paz e perdão. Mas como isso ocorreu? Lucas, ele nos explica isso, que certa feita um anjo do Senhor aparece para Maria, dizendo para ela que ela era agraciada, que ela achou graça diante de Deus, que ela iria conceber, dar luz a um filho, a qual deveria colocar o nome de Jesus. O anjo disse para Maria: este será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, que é seu pai.
e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria pergunta ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Quer dizer, nunca tinha tido uma relação sexual com homem nenhum. Então respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 30 até o versículo 35. Então este Jesus, amado, ele foi concebido desde o princípio. No princípio, ele era apenas a palavra de Deus. Aliás, ele era o Verbo de Deus, a própria palavra de Deus. Ele participou da criação de Deus. Quando Deus criava o mundo que era sem forma, Jesus estava com Deus. É isso que nos explica João, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E João esclarece claramente dizendo: e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se Cristo não existisse desde o princípio, nada também existiria. Então o Deus Pai, ele é o Deus Supremo. Ele é o organizador, originador, o mantenedor, o soberano de toda a criação. Jesus, o Filho amado, é o Verbo, é a palavra de Deus, que encarnou em forma humana para trazer a salvação ao mundo. A palavra de Deus nos revela que Jesus veio para trazer a salvação e também para julgar. Ele diz: porque o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho tudo o julgamento, para que todo honre o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 22 até o versículo de número 24. Então o Pai deu a Cristo o poder de julgar o mundo, a humanidade. Jesus, ele traz a salvação para a humanidade. Ele revela o caráter de Deus. Ele manifesta o amor de Deus ao mundo. Ele revela o caráter e a salvação da humanidade. Mas ele efetua o julgamento deste mundo, porque coube a ele, Deus deu a ele a autoridade de julgar o mundo. Mas também deu para todos aqueles que crêem nele o poder de trazer vida eterna para aqueles que crêem no nome do Senhor Jesus. Porque está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 28, 29 e 30. E eu lhe dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todo, e ninguém pode arrebatá-lo da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus e o Pai são semelhantes em toda autoridade. Eu vos disse que Deus deu a Jesus toda a autoridade para que tudo venha se submeter a Ele. Somente o Pai não se submete ao Filho, porque no final de todas as coisas, depois dele ter subjugado toda a criação, todo o mundo, o próprio Filho de Deus irá se subjugar ao Pai.
Mas até lá, tudo exclusivamente depende de Cristo Jesus. Sem Ele não há salvação, sem Ele não há redenção, sem Ele não há perdão. Porque Deus concedeu Jesus para ser tudo sobre tudo. E Ele diz no livro de João, capítulo 14, versículo 1, do 2 e 3, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Então Cristo, Ele promete para cada um de nós, de permanecermos ao lado dEle, de eternidade a eternidade. Ele é a única garantia para cada um de nós, de recebermos a graça e a misericórdia de Deus. Ninguém conhece a Deus, mas é necessário conhecer o Filho para ter o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Filho tem a presença de Deus. Quem tem o Filho tem a imagem de Deus. A palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15 em diante, está escrito: o qual é imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus é a própria imagem de Deus, que se manteve invisível, mas Ele manifestou esta imagem de Deus, sendo o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Também Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Ele, portanto, é a cabeça da sua própria igreja. Nós somos membro do corpo de Cristo, mas Ele é a própria cabeça. Ele é o que nos garante a vida eterna. Ele é o que tem o poder de trazer para cada um de nós a vida eterna. Mas o que isso tem com a mordomia cristã, presbítero Gregório? Eu estou entrando de pouco a pouco na mordomia cristã, amado. Eu vos apresentei primeiro as Escrituras Sagradas como sendo a base, que são a própria palavra escrita que seja o manual de instrução para a nossa vida. Depois eu vos apresentei a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito. E agora, antes de falar do Filho, eu vos falei sobre o Pai, o Criador, o Originador, aquele que mantém toda a criação, que é santo, que é compassivo e bondoso. E hoje eu vos apresento o Filho, que encarnou-se em Jesus Cristo, e por meio dele todas as coisas foram criadas. É Ele que traz-nos o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? É o amor. A essência de Deus é o amor. A manifestação do amor de Deus foi por meio do seu Filho amado.
Ele manifestou ao mundo o seu amor, enviando o seu único Filho para ser a redenção da humanidade, para efetuar a salvação do mundo, mas também para trazer o julgamento de Deus sobre este mundo. Ele é para sempre verdadeiramente Deus, e ele se tornou também verdadeiramente homem. Mas para que nós venhamos compreender, amados, a mordomia cristã, então eu estou apresentando a vocês a palavra, que é o princípio, a Trindade, o Pai, o Filho, e na próxima estarei falando sobre o Espírito Santo, e depois eu já estarei entrando realmente no que é mordomia cristã. Nós somos criatura de Deus, gerado por Deus, para sermos administradores de Deus, para sermos mordomo de Deus, para que venhamos zelar pelos dons que Deus nos concede. Então nós iremos conhecer esses dons que Deus tem concedido a cada um de nós por meio do Espírito Santo. Mas isto estarei gravando em outro áudio. Que Deus vos abençoe, amado. Tenha um ótimo dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.